Oitavo dia hoje, o que eu ganho sendo vítima? O que eu ganho sendo vítima? O que eu ganho me mantendo num papel de vítima? E muitas vezes a gente não sabe que a gente está sendo vítima ou está confortável nesse papel, nesse lugarzinho de vítima. Então, essa é a nossa reflexão de hoje, tá? O que eu ganho me mantendo de vítima? E eu quero que cada um de vocês aí tenha um compromisso consigo mesmo de olhar para vocês e verificarem em qual momento vocês se colocam no lugar de vítima e o que vocês podem fazer para sair desse lugar, dessa posição de vítima e assumir as responsabilidades daquilo que acontece nas suas vidas. Então, nós não estamos falando de assumir a culpa, nós estamos falando de assumir responsabilidades, que é diferente de culpa. Então, eu sou responsável por aquilo que acontece na minha vida, porque em algum momento eu permiti que aquilo acontecesse, seja bom ou seja ruim. Dói ouvir? Dói, eu sei que dói, mas é assim. E só assim para curar. Não tem outro jeito de curar se não for assim. Se não for olhando para dentro de si e vendo, poxa vida, fiz cagada mesmo. Errei, tá tudo certo. Então eu posso fazer o que para poder voltar? Para poder resgatar a minha vida, porque sempre é tempo. Sim, e ganho secundário na medicina e na psicologia, eles tentam explicar por que um paciente continua tendo problemas, continua doente, não consegue melhorar, sendo que eles tentaram de tudo já e ele já conseguiu ter uma melhora, mas depois ele volta. Então, o ganho secundário é assim, por exemplo, eu fumo, sei lá, 10 anos e não consigo parar. Por quê? O que eu ganho com isso? Quando eu tô fumando, eu tô mais tranquilo. Quando eu tô fumando, eu trabalho num emprego muito chato. E aí, quando eu quero dar uma descansada, eu tenho direito lá de 10, 15 minutos para fumar, então eu saio fumar. Eu trabalhei uma época numa pizzaria e era assim, quase todo mundo fumava. E aí eu ficava, poxa, só eu que trabalho o tempo todo. Porque toda hora eles saíam fumar, eles tinham direito. E aí, qual que era o ganho secundário? Era só o cigarro? Não, eram os 10, 15 minutos de descanso. Então, o ganho secundário acaba vindo, a gente acaba tendo ele, todos temos, a gente só precisa encontrar qual ele é, e se ele, assim, se esse ganho secundário é bom ou ruim. Geralmente nunca é bom, porque se fosse bom seria um ganho primário, não seria secundário. E aí, por que e como vamos fazer para anular isso? Isso. Hoje, até no Insta, eu postei um post lá no nosso feed sobre sintomas de ansiedade, sinais de ansiedade. E um deles estava lá, que a gente bebe, falando assim, eu vou beber um pouco para ver se dá uma aliviada, se dá uma descansada no corpo, porque eu tô muito estressado, tô muito cansado. E aí, tem problema de fazer isso? Lógico que não, gente, de maneira nenhuma. Todos nós somos seres humanos. O problema é quando a gente começa a usar essa desculpa todo dia. E aí o problema é quando uma latinha de cerveja já não é mais o suficiente. Aí eu tenho que começar a tomar 2. E aí a cerveja já não é mais o suficiente. Aí eu tenho que trocar por um destilado. E assim vai. Aí começam a vir os excessos. A mesma coisa, teve até a Larissa fez um comentário embaixo, que a comida é assim também. E é verdade, por quê? Porque no dia que às vezes a gente trabalha muito, fica muito cansado, quem tem um traço, por exemplo, de oralidade muito alto, costuma fazer o quê? Hoje eu mereço um doce. Hoje eu mereço uma comida bem gostosa, bem quentinha e bem gordinha. Sabe aquelas comidas assim que aquece a alma, tipo uma macarronada, uma coisa com muito queijo, ou um doce, muito melecado. E aí o que acontece? A pessoa começa a ter um sobrepeso. Por quê? Porque ela sempre usa essa desculpa para poder matar algo que está lhe faltando. Então, a gente sempre está em busca de
de repor algo que nos falta, tá? Então, seja na bebida, na comida, na atividade física também. Por quê? Porque tem gente que é viciada em fazer atividade física. É bom fazer atividade física? É ótimo, é excelente. Todos nós devemos praticar. Mas o problema é quando a gente começa a fazer num nível que a gente acha que nunca tá bom, que nunca tá perfeito, que eu tenho que ir lá na academia e ficar 8 horas, porque eu fico olhando o corpo do outro e o do outro tá definindo e o meu não tá. Aí eu começo a tomar um monte de coisa, um monte de suplementação, um monte de medicação, e aí começo a tomar coisas até que não são lícitas para poder ter aquele corpo que eu fico almejando. E aí começa a sair fora do controle. Então, ó, gravem essa frase que eu vou falar para vocês. Todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Então, se você tem um excesso, por exemplo, rede social, o dia todo, celular piscou, opa, chegou a notificação, opa, tô no celular, o dia todo vendo rede social, o dia todo assistindo TV, fissurado em novela, ou em desgraça, jornal, o que quer que seja. O que você não quer olhar para sua vida que você precisa olhar para a TV? O que você quer olhar para a comida e não quer olhar para a sua vida? O que você quer procurar no cigarro que não tem na sua vida? Então, a doença, como a Lê falou, é a mesma coisa, né, Lê? Sim. A doença, muitas vezes, ela não vai embora. Por quê? Porque a pessoa, quando tá doente, muitas vezes ela ganha o quê? Ganha atenção da família. Carinho, afeto. A família fica assim, ai, mas ela é tão... Ai, olha que dó, coitada. É muita dor que ela tem, coitada. Ela não sabe, já tentou de tudo. Será que ela já tentou de tudo? Acho que eu tô com dor, precisava de um cafuné. Será que ela quer largar realmente a dor? O que ela ganha tendo aquela dor? Às vezes ela ganha os filhos por perto. Às vezes ela ganha a atenção do marido. Às vezes o marido maltratou ela a vida toda e quando ela ficou doente, ele começou a dar atenção para ela. E aí ela fala assim, se eu ficar curada, ele vai voltar à vida que ele tinha. Então eu prefiro permanecer na dor. E vamos já lembrando que nós não fazemos isso de forma consciente. Isso acontece de formas inconscientes. É o nosso subconsciente que trabalha dessa maneira. Lógico que ninguém, se eu falar isso, às vezes a gente fala isso, a pessoa fala assim, você é louca. Você é louca, onde se vê eu escolho ficar doente? Não é a gente consciente aqui, os 5%. É algo muito mais profundo, que está muito mais lá dentro. E aí quando o cliente vem para a terapia e a gente começa a falar essas coisas para ele, ele começa assim, opa. Aí ele fica assim, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso a vida inteira. Aí a mãe faz chantagem com os filhos, para os filhos não saírem de casa. Ela, quando o filho fala que vai sair de casa, ela arruma uma doença, arruma um câncer. É triste, gente, mas é real. É verdade. Toda doença vem de algo que precisa ser visto. Tem um fundo emocional. Toda doença é psicossomática, que é o quê? O acúmulo de vários problemas psíquicos, mentais, que geraram algo no seu corpo físico. A doença existe? Lógico que existe. Eu não estou falando que a doença não existe, ela existe. Só que, para ter chegado e desencadeado uma desordem no sistema corporal dessa pessoa, primeiro houve uma desordem aqui. Então, quando aqui não está bem, nada vai funcionar bem. Nós somos uma máquina perfeita criada por Deus. Não tem como não ser perfeito. Deus não criou a gente para ter doença. Deus não criou a gente para ter uma falta. Deus que nos criou para a prosperidade, para a abundância, para a saúde. E não para ter algo que nos falta. E quando a gente está se vitimizando, a gente está ganhando alguma coisa. Sempre está ganhando. Uma coisa que a Pri, a gente sempre fala nos atendimentos, quando a gente faz e consegue fazer online, a gente consegue ver a casa, às vezes, um pouquinho da pessoa. E quando ela está um pouco bagunçada, um pouquinho é normal.
Agora, quando começa a estar muito bagunçada, o que acontece? Tem problema em casa. Por quê? O externo é reflexo do nosso interno. Se o nosso interno, se a nossa vida está toda bagunçada, a parte externa vai ficar. A pessoa pode tentar arrumar, pode pagar uma empregada para arrumar todo dia, não vai estar arrumada. Porque ela não vai conseguir manter aquilo, porque dentro dela ela não está conseguindo manter. E aí a gente começa a buscar o que aconteceu, o que está acontecendo, para isso poder melhorar. E não é só nisso, por exemplo, se você tem dor nas costas, geralmente é porque você quer carregar tudo, você quer resolver o problema de todo mundo. Às vezes as pessoas nem pediram sua opinião, mas você está resolvendo o problema delas. Se a gente tem, sei lá, muita enxaqueca, muita dor de cabeça, é porque está se preocupando demais com as coisas, quer resolver algo antes mesmo de acontecer, quer ter tudo no controle, não consegue fazer com que nada saia do lugar. E entenda que é diferente da sua casa estar bagunçada e sua vida com essas dores. Cada dor que a gente tem um problema, vem de um problema psíquico. Todas as dores vêm de um problema psíquico. Isso foi comprovado cientificamente. Na nossa mente tem muito poder. E aí, são assim, às vezes são pequenas coisas que vão desencadear isso. E aí, como vai tendo recorrência, vai aumentando. As dores vão aumentando, o tipo da doença vai aumentando. E o que acontece? Quando você vê que as pessoas estão gostando mais de você, porque elas vão gostar de você de qualquer forma, não é por causa disso que elas vão gostar. Mas às vezes a gente entende que naquele momento as pessoas gostam mais da gente. Porque elas vão levar um chazinho, vão colocar uma coberta, vão visitar você mais. E acaba sendo o que a gente vem falar hoje, o ganho secundário. Ele está por trás de tanta coisa, mas tanta coisa que vocês nem imaginam. Exatamente. E aí, se a gente às vezes não está nessa posição de vítima, a gente pode estar ajudando alguém a se manter nessa posição de vítima. Pior. Né? E aí, às vezes, por exemplo, é uma mãe, um pai que tá doente, e a gente fica assim, mas eu não posso abandonar eles porque eles precisam de ajuda. Aí você fica lá cercando, aí você larga a sua casa, a sua família para poder ir lá dar atenção para eles. E aí o que acontece? É o que a gente falou, eles estão tendo aquilo que eles querem, que é a atenção dos filhos, dos netos, do marido, da esposa. E aí o que acontece? A gente ajuda essa pessoa a permanecer na dor que fez, naquele ganho secundário que fez ela entrar naquela dor. E aí a questão a gente precisa em um certo momento tomar uma postura e parar de ter dó. Quando a gente tem dó das pessoas, quando a gente fala assim, coitado, Priscila, você não tem coração. Eu tenho sim, eu sou coração puro, gente, quase, praticamente. E aí o que acontece? Quando eu tenho dó, quando eu falo assim, ele é um coitadinho, o que acontece? Eu estou quebrando um sistema de hierarquia. E quando eu falo assim, coitado daquele rapaz, nossa, coitado, ele não tem oportunidade. O que eu estou dizendo? Que eu, Priscila, sou melhor do que ele e eu estou quebrando um sistema de hierarquia, que é um sistema que a gente usa em constelação familiar. Então, o que acontece? Quando eu tenho dó, quando eu acho que o outro é um coitado, eu estou alegando para o universo que eu sou melhor do que ele e ele é merecedor da minha dó. Então, parem de ter dó das pessoas, porque nós não somos melhores do que ninguém. Nós temos oportunidades e escolhas. Cada um está no lugar que escolheu estar. Priscila, como que você vai falar isso de uma pessoa que está passando fome? Não, gente, eu sei que é triste, mas cada um escolhe estar no lugar que escolheu. Quantas vezes a gente não vê casos de pessoas, às vezes, eu não tô falando que isso é genérico, tá, gente? Mas eu já vi inúmeros casos de pessoas, por exemplo, moradores de rua,
que as pessoas oferecem um abrigo, fala para ele, olha, aqui tem uma casa com chuveiro, com roupa, com cama, tudo quentinho para você morar. Só que aqui tem regra. Não pode beber, não pode usar droga, tem horário para entrar, tem horário para sair, você vai ter que arrumar um trabalho. E aí o que acontece? Eles não conseguem ficar. Por quê? Porque eles não querem seguir as regras. Eles estão errados? Não sei. Para eles não, para eles está certo. Às vezes o ganho deles é o quê? Ter a liberdade. Estar na rua, fazer o que quiser, não se preocupar com o amanhã. Ah, Priscila, isso é desumano. Não sou eu que estou sendo desumana. É eles que estão fazendo a escolha deles. Quantas vezes o universo não passa? O cavalo passa, e eu já falei isso lá atrás, né? O cavalo passa e a gente não monta no cavalo, o cavalo vai embora. O cavalo não vai ficar te esperando. Então, tem muitas vezes que a gente tá andando com aquele tapa-olho do cavalo, né? A gente anda assim, ó. Não é assim, 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 é só para aqui, só para aqui. E aí o que acontece? A gente tem que aprender a tirar esses tampões dos nossos olhos e olhar ao nosso redor, ter uma visão 360 graus, porque a todo momento está acontecendo oportunidades. E eu escolho. E eu já falei para vocês em outra live um pouco mais atrás, se eu não estou satisfeito com o emprego que eu tenho opções. Arrumar outro emprego, sair do lugar que eu trabalho, estudar para arrumar um emprego melhor, arrumar um emprego extra, enfim, eu tenho um monte de escolhas. Mas aí o que acontece? A pessoa fala assim, mas eu já trabalho 8 horas por dia, Priscila, eu chego cansada em casa. Eu sei, eu também chego cansada. Tem dia que eu não quero fazer nada, mas são escolhas. São escolhas. E é assim, enquanto qualquer coisa que a gente falar, o seu subconsciente vai falar pra você, isso não é pra você. Não, você não faz isso. Você não dá conta. Não, você não dá conta. Tipo, se você tem um marido ou uma esposa ruim, se você tem um trabalho ruim, uma casa ruim, o que mais? Amizades ruins, são tudo escolhas. São tudo ganhos secundários. Tudo isso tem um ganho secundário por trás. Pode ser que você tenha uma amizade, aquela pessoa seja falsa com você, te odeie e tal. Só que quando você precisa emprestar um arroz, ela empresta. Quando você precisa emprestar um carro, precisa ir no hospital, ela te leva de carro no hospital. Então você acaba suportando isso. Então tudo tem. É o preço que ela cobra por você aceitar ela desse jeito. Sim. E aí esse é o ganho secundário. E o que acontece? Quando você não fala a verdade para essa pessoa ou aceita isso, você tá tendo um ganho secundário, que não é um ganho, na verdade. Que é aceitar as ofertas que ela te tem, que é tipo levar no hospital quando você precisa, te dar alguma coisa emprestado quando você precisa. Então você tá tendo um ganho. Quando aperta, quando a água bate na bunda, você sabe para quem correr. Só que aí quando ela precisa, ela olha em você. E aí esse é o ganho secundário dela. Ela ajuda, mas o ganho secundário é fazer com que, para ela vai falar para as pessoas, eu ajudo aquela pessoa, ou ela depende de mim, ou ela nem fala para ninguém, mas ela sente, nossa, alguém depende de mim. Então esse é o ganho secundário dela. Então todos temos. A gente precisa entender se vale a pena. Se tá valendo a pena para você, tudo bem. Isso. É duro ouvir, né, gente? Esse é um tema que a gente ficaria aqui horas e horas e horas conversando. É a maior parte das demandas que a gente recebe hoje em clientes de terapia são com esses ganhos secundários, né? E aí a gente é manipulado a todo tempo. Gente, seja por parente, por marido, por amigo, sempre vai ser assim. Porque essas pessoas são ruins? Não, gente, foi o jeito que elas aprenderam, elas continuam replicando o que elas aprenderam. Lembra que nós somos aquilo que nós fazemos repetidamente muitas vezes. Então, se eu repito, se a minha avó tinha esse comportamento, a minha mãe vai ter esse comportamento, se eu não quebrar agora, eu vou ter, o meu filho vai ter e vai-se embora.
Então entra num sistema de crenças, de aprendizado, e a gente acha que é certo. E aí a gente tem aquela crença assim, ó, mas eu tenho que cuidar do meu pai e da minha mãe, custe o que custar, até a hora que eles chegarem a faltar, porque eles me deram a vida e eu devo isso para eles. Querido, não deve nada para ninguém. Eles te tiveram porque eles quiseram. Simples assim. É triste? É triste. Quando um pai fala assim para um filho, ó, você tem que agradecer por eu te dar comida. Não tem que agradecer porra nenhuma. É obrigação do pai e da mãe prover o sustento dos filhos. Até, lógico, um período. Depois de adulto, não é mais assim, né, gente? Aí cada um, os filhos têm que catar a malinha também, criar vergonha e sair de casa. Porque senão, o que vai acontecer? Você vai ter o ganho secundário de ficar lá na costa dos pais e eles vão ficar felizes, só que também vai criar um ganho secundário, vai criar você vai ser dependente deles e eles dependentes de você. Você não vive e eles também não vivem. Porque um fica pensando no outro, eu não posso fazer tal coisa porque se eu fizer, vou tirar tal coisa, não vai dar para comprar pro meu filho. Aí o filho, se eu fizer tal coisa, se eu viajar uma semana, nossa, eu vou ficar longe dos meus pais. Eles não vão aguentar. Então, acaba tendo uma dependência. Isso não é bom. É bom amar a família? É fantástico, isso é inevitável. Mas cada um tem que ter o seu canto, tem que entender para que veio. É para ajudar os pais? Lógico, precisou, vamos ajudar. Mas não sempre, não toda vez, não sabe? Pode virar uma muleta, sabe? Ter aquela coisa assim, todo mês eu tenho que ir lá e dar um dinheiro para os meus pais, né? Ou os pais todo mês tem que ir lá e dar um dinheiro para os filhos que já são adultos, né? Tipo assim, já passou dos 18, 20, 30, 40 anos. Ou os netos, os pais ficarem criando os netos, tipo, não, eu tenho que comprar porque os meus filhos não conseguem dar as coisas para os meus netos. Então, se você não parar de dar, eles nunca vão conseguir. Por quê? Porque você está tirando a autoridade deles. A responsabilidade é deles que tiveram a criança. É triste, gente, é triste. No começo dói, mas tem que ser assim. E os filhos, a mesma coisa, a gente precisa entender que chega uma hora que a gente precisa tomar as decisões por si próprio, que nem sempre a gente vai agradar o nosso pai, a nossa mãe, os nossos parentes. E não vai, gente. Se a gente não faz isso, a gente não começa a crescer, a gente não cresce, tá? Dentro da análise corporal, a gente também consegue ver isso, né, Lê? Sim. A gente consegue ver, a gente costuma brincar e falar de qual perna você tá mais fraco. Nosso corpo é dividido em direito e esquerdo, e o direito representa uma pessoa, que é o pai ou a mãe, e o esquerdo é o pai ou a mãe. Então, assim, tem uma divisão. E aí, dependendo da sua análise corporal, a gente consegue ver que você pende, às vezes, mais para um lado do que para o outro. E aí, o que acontece? Você não consegue ganhar dinheiro. Se você ganha dinheiro, logo você perde, aparece um imprevisto, você fica doente, alguma coisa quebra. Ou você fica mal de saúde. Então, sempre a gente fica capenga, fica mancando, nunca tá bom das duas pernas. E aí é justamente por quê? Porque a gente não aprendeu a se livrar desses padrões, a gente não aprendeu a seguir a nossa vida e olhar pro mundo lá fora. Quantas vezes eu não escutei mãe falando assim, não, porque meu filho tem que ficar aqui, morar aqui do lado, e aí tipo, você vê, mora a mãe, os filhos, tudo em volta ali. Sabe o que vai acontecer, gente? Ninguém vai progredir, ninguém vai crescer. Por quê? Porque um fica dependendo do outro. Se um falta, acabou-se a vida. Sim, e que a gente vê muitas famílias assim. E acaba criando uma dependência. Aí, por exemplo, conheço famílias que o filho com 30, 40 anos não namora, e não quer sair da casa. Não tem perspectiva de sair da casa dos pais. Por quê? Para ele é cômodo. Ele tá errado, gente? Deixa eu falar um negócio pra vocês. Vocês acham que ele tá errado? Lógico que não tá, gente. Roupinha passada, comidinha na mesa. Quem que tá errado? É o filho que não sai de casa? Ou é a mãe ou o pai que não põe que não fala pra ele, vai catar seu rumo, vai fazer dinheiro, vai arrumar uma esposa, vai arrumar uma família. Se não quiser também, quiser ficar sozinho, vai ficar sozinho. Ou se quiser arrumar um namorado, ou quem que você quiser arrumar.
Enfim, os nossos filhos, nós temos que aprender a dar asas para eles. Eles precisam voar, eles precisam ter pernas para andar. Nós temos que ser pais desnecessários. Sim. Desnecessários. Nós somos necessários para o período de vida que eles realmente necessitam. Depois disso, gente, a gente tem que se fazer desnecessário. E aí a gente entra numa questão. Muitas vezes eu não quero me desfazer, eu não quero me sentir desnecessário. Por quê? Porque quando meu filho for embora, não tenho para onde olhar. Por quê? Porque eu dei a minha vida inteira para o meu filho. Eu fiquei a minha vida inteira fazendo as coisas para ele. Não estudei, não fiz coisas que eu gostava, não aprendi hobbies. E aí o que acontece? Quando o filho vai embora, a gente tem a síndrome do ninho vazio e as pessoas ficam doentes. Por quê? Porque não sabe o que gosta de fazer. Aí vem pra terapia, a gente fala assim, o que você gosta de fazer? Não sei. Você gosta de ler? Não. Você gosta de estudar? Não. Você gosta de passear? Não sai de casa. E o que você gosta de fazer da vida? Eu gostava de cozinhar pro meu filho. Poxa vida, gosta de cozinhar pra você agora. Aprende a tomar um vinho bom, fazer um café bom pra você. Quando que você senta só você, com você mesmo, para tomar um café ali, gente? Ligar uma musiquinha tranquilinha. Ou tomar um banho sem ninguém te encher o saco, com um monte de aroma diferente. Ou sentar um dia no sofá e falar assim, não vou fazer nada hoje, eu vou ficar só assistindo TV, que seja. Ou sentar no shopping e ficar olhando pro nada. Ficar olhando as pessoas passarem, vendo vitrine, vendo que existe um mundo de coisa lá fora. Vai ver as plantas, vai caminhar, vai fazer uma atividade. Não sei, gente. Tem que aprender a procurar alguma coisa que goste de fazer. E isso tem que ser hoje. Não tem que esperar. Vou esperar quando eu aposentar. Aí eu vou viajar. Não, faz hoje. A gente nem sabe se amanhã tá vivo. É difícil, mas é a realidade. Vai esperar ficar velho e aposentar. Agora demora mais para aposentar ainda. Aí que não vai fazer nada. Tudo na vida é um equilíbrio, gente. Não dá pra ser loucão a vida toda, né? Mas dá pra gente ter um bom senso e fazer tudo que a gente deseja, nem que for por pequenas doses, gente. A gente não tá falando que a gente precisa viajar pra Dubai pra poder ser feliz. A gente não tá falando que precisa ir para Cancún para ser feliz. Se puder, ótimo. Universo, estou esperando, estou pronta para tudo. Envie para mim. Mas se não for, se der para ir, para Praia Grande, tá tudo certo, gente. Aproveitem as pequenas oportunidades. Aproveitem, tá? Aí a Suelen tá confirmando, né? Falou que o irmão dela falou que não sai de casa. E não vai sair mesmo, gente. Enquanto a mãe... E não ir lá e falar assim, olha meu filho, chegou a hora, tu tem que catar teu rumo, que eu quero seguir a minha vida. Ele não vai sair, não vai, tá? Não vai. E para ele tá cômodo, tá? Mas isso são coisas que as pessoas têm que olhar, né? E entender. Praia Grande não é ruim, viu, Suelen? A gente achava também. A gente achava, mas tem uns lugares ótimos na Praia Grande. Tem umas primeiras praias, assim, são fabulosas. Inclusive, a gente vai muito mais para lá do que para Santos. E o Guarujá realmente é um caso à parte. Aí realmente diferenciado. Mas a Praia Grande é um ótimo lugar. É que as últimas praias mais lá no fundo já são mais longe e tem muito turista. Então elas ficam mais cheias mesmo. Mas as primeiras praias aqui são ótimas, viu? Pode vir que a Praia Grande tá muito boa, tá com uma estrutura ótima, né? O lugar tá super limpo, super organizado, tá, ótimo. Em Santos também, a estrutura deles é ótima também, tá? Todas as praias do litoral aqui estão muito, da Baixada Santista, estão muito boas. Eles melhoraram bastante, eles estão investindo muito em infraestrutura. Isso. No começo era ruim pra caramba, agora eles estão mudando, a gente até se espantou quando veio pra cá e viu o tanto que eles estão investindo, o tanto que mudou, desde que a gente chegou mudou muito. Muito bacana mesmo. E pra gente encerrar a live de hoje, eu quero deixar uma pergunta para vocês pensarem ao longo da semana, ao longo desses dias, até vocês acharem a resposta. O que você tem que perder para ganhar?
o que você tem que perder para ganhar. E o que eu quero dizer com isso? O que eu tenho que deixar de lado para poder mudar a minha vida? Eu tenho que deixar a comida, Priscila, porque eu tenho medo de não comer coisa gostosa para emagrecer, que eu tenho que comer comida ruim. É mentira. Tem um monte de comida que emagrece que é uma delícia. Só que são questões de hábito. Ou, eu tenho que arrumar, eu preciso de mais dinheiro, eu tenho que fazer renda extra, mas eu tenho preguiça. Eu tenho que ficar com a minha família. Então, o que você vai perder tempo com a sua família para poder ganhar mais dinheiro? Mas não vai durar a vida toda, gente. E o tempo que você tiver com eles, de repente você pode ter um tempo mais de qualidade, realmente sentar, prestar atenção, brincar, conversar, não ficar no celular quando tá em casa, porque tudo isso são desculpas que a gente usa. Muitas vezes a gente fala assim, não, é porque eu tenho que cuidar da minha casa quando eu chego 6 horas. Mas, poxa vida, divide a tarefa da casa com todo mundo que mora na casa. Um põe a roupa para lavar, o outro põe no varal, o outro limpa o banheiro. Enfim, a gente vive numa comunidade. Se você vive sozinho, é mais fácil, porque é menos coisa para fazer. Acorda 5 minutinhos antes, se organiza. E é tudo questão de escolhas, né? Tudo Esses são dias, escolhas. Tava conversando com um amigo meu e a gente tava conversando, falei, nossa, vontade de fazer um churrasco, colocar uma picanha pra estralar. Aí ele falou, nossa, acredito que eu nunca comi picanha? Ele falou, sou pobre. Eu falei, cara, você tá de sacanagem? Ele falou, não tem dinheiro pra comprar picanha. Eu falei, como você não tem dinheiro pra comprar picanha? Eu falei, você não tem uma moto? Ele falou, tenho. Eu falei, então, não coloca gasolina na moto? Quanto você põe de gasolina? Digamos que seja 50 reais, você já compra picanha. Ele falou, mas daí eu vou ficar sem pôr gasolina na moto. Então, são escolhas. Você quer pôr gasolina na moto? Beleza, você não vai comer picanha. Tudo é escolha. Agora, essa semana, nossa, eu preciso comer uma picanha, então nunca comi, quero comer. Essa semana eu vou andar a pé, vou andar de ônibus, vou deixar a moto guardada lá, não vou colocar gasolina nela. Comeu. Então, tudo é escolha. E tudo é ganho secundário. Nessa conversa, podia ser o quê? Não, vai lá em casa então, que eu vou fazer pra gente. Aí a gente fica com dó, fala, coitado, nunca comeu, coitado, vamos fazer então pra ele comer. Aí o que acontece? Ele ganha as coisas. Você acha que a vida dele vai desse jeito pra frente? Gente, não vai. Em algum momento, por algum momento, ele pode até ganhar. Ele vai comer a carne, por exemplo, de alguém que ficou com dó e foi lá e comprou a carne pra ele. Só que acontece, lá na frente o universo vai cobrar dele, gente. Nós vivemos num mundo à base de troca. Eu tenho que dar algo para poder receber. Não tem como só eu dar e não tem como só eu receber. A conta fica negativa uma hora. É isso que ele queria ouvir, exatamente. Então, assim, lógico que a gente pode fazer um agrado para alguém, né? A gente, de repente, fala assim, poxa vida, vamos fazer um agrado para a pessoa, vai vir uma pessoa em casa, vamos fazer uma coisa gostosa, tá tudo certo. Só que não dá pra gente viver nessa condição de vítima. Sim. Com certeza vocês conhecem alguém que fica assim, mas eu queria tanto, mas eu não tenho dinheiro, nossa, porque eu tenho que pagar a água, a luz. Economiza, desliga uma lâmpada. Desliga a TV da tomada. Não sei, gente, se vira, vai vender bala no semáforo. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a viver de coitadinho. Por quê? Porque sempre tem alguém que vai ter dó e vai lá dar. Tá errado quem fica dando, tá errado quem tá recebendo. É que a Marcela falou que tem muita insegurança. Mas é normal, Marcela. No início, todos temos. Assim, é inevitável. Mas o que acontece? A gente precisa, todo dia, colocar ali um pouquinho de segurança. Não, vou fazer... Não dar aquela loucura, sabe? Vou dar um boom na minha vida e... Foda-se o planeta. Não. Vai mudando devagarzinho. Faz alguma coisa que fala, eu tinha segurança de fazer isso. Aí faz. Sabe? Aí na hora que você vê... Pequenas mudanças. Pequeninas simples. Mesmo, tá? Não precisa falar assim, não, agora eu sou a pessoa mais corajosa do mundo. Não, gente, não é assim que acontece, tá? São pequenos movimentos. Repita pra você mesmo quando você acordar. Hoje eu me sinto segura e cada dia eu me sinto mais segura. Eu estou ficando cada dia mais e mais confiante. Repita para você antes de dormir e ao acordar. Hoje eu estou me sentindo extremamente segura para fazer determinada coisa.
eu estou me sentindo super confiante. Fala, cada dia eu me sinto mais e mais confiante. O seu cérebro, o seu subconsciente vai acreditar nessas verdades. E aí vai se tornar real. E aí, ó, a Marcela falou, ó, queriam comprar uma piscina, ficaram 2 anos sem viajar para poder comprar a piscina. E aí a gente entra naquele ditado, né? As pessoas veem a pinga que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. É o que eu falo, gente. Às vezes o pessoal fala assim, ah, tá viajando, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo outro. Só que ninguém vê o tanto que a gente trabalha, né? É o que eu falei lá no começo pra você, eu tenho os meus luxos? Tenho. E eu adoro uma vida boa, gente. De verdade, eu não sou hipócrita de falar que não. Eu sou humilde, mas eu adoro uma vida boa. E o que eu puder ter de bom, eu vou ter. E estou aberto ao universo para cada vez coisas melhores na minha vida. Só que eu ralo pra caramba. Eu trabalho bastante para poder ter o que eu tenho. E cada vez eu quero ter ainda mais. E é tudo é questão da gente acreditar. Que nem depois que a gente começou a purificar sempre, tudo parece que acontece muito legal. Que nem a gente foi pra Olambra no final de semana e aí a gente tinha alugado um hotel. Aí deu problema no hotel, mandaram a gente pro hotel melhor. Cara, é fantástico, assim, não cobraram nada de diferença e... não é passar ninguém para trás. O universo trouxe, às vezes, o que a gente merecia no momento. Às vezes, podia ser que a gente merecesse ficar no que a gente tinha alugado. Ou podia ser, mas o universo falou, não, dessa vez vou fazer um agrado para eles, estão merecendo. Aí mandou a gente pro melhor, porque deu problema no outro. E aí, essas pequenas coisas, arrumar uma vaga pro carro, você tá andando e achar algo que você procura muito. É só questão de você acreditar todo momento. Não ficar em dúvida. Falar, não, tô falando que eu tô acreditando, mas lá no fundinho não tá. Acredita. Porque aí você vai ter o que é o mais legal, que é o ganho primário, não o secundário. O secundário só vai te cobrar mais pra frente alguma coisa. Sempre vai ter que devolver alguma coisa com ganho secundário. Isso. Então, a pergunta para vocês dormirem pensando, o que eu tenho que perder para ganhar? O que eu tenho que abandonar, né, para poder ganhar algo em troca? Então, deixamos vocês hoje nessa terça-feira com essa reflexão para que vocês possam refletir durante a semana e encontrarem a resposta dentro de vocês. A resposta não está do lado de fora. Ela está dentro de cada um de vocês e só vocês têm essa resposta. Ninguém tem poder de acessar lá dentro de vocês e tirar essa resposta de lá. E amanhã, nosso 9º dia, vai ser sobre um tema que vai ser sobre como ter uma vida minimalista. E aí eu vou explicar o que é o minimalismo e como vocês podem aplicar eles em todas as áreas da sua vida, em todas, e o que reflete na sua vida ser ou não ser minimalista. Então é um tema bem legal para quem não gosta de organização, para quem se acha muito bagunçado, para quem adora comprar as coisas, acumular, juntar. Já convidem essas pessoas, talvez se você conhece alguém aí que é o loucão das compras, que quer comprar tudo e acumula, que não gosta de doar as coisas, que não gosta de vender, já chama para a live de amanhã, para quem sabe a gente ajudar alguma alma aí. É isso aí. E o minimalismo a gente começou a praticar e assim, não é você não ter nada, sabe? É você ter coisas que você usa. Mas não conta, para amanhã esse. E o que você não usa, a gente dá um jeito. Beleza? Até amanhã. Namastê. Aloha!